Estamos aqui de volta para a nossa segunda palestra, né? Para você que de repente adquiriu o material em outro momento, a temática da segunda palestra de um encontro maior, de um encontro sobre o documento 107 da CNBB, ele vai nos apresentar justamente no seu segundo capítulo, tá? O seu segundo tomo, aprender da história e da realidade, ver. E aí, o processo de iniciação cristã ao longo da história, o caminho que já conseguimos, a urgência de um novo processo de iniciação cristã e um caminho ainda a ser percorrido. Então, nesse motivo, nós vamos fazer agora uma apresentação, tá? Que muito provavelmente vai ser a mais longa desse curso, né? Muito por conta também da minha formação em História e da minha formação em História da Igreja. Eu me dedico profissionalmente a isso, né? Sou professor do Seminário Diocesano de Petrópolis, né? Na Universidade Católica de Petrópolis, dou disciplina História da Igreja, tá? Para os seminaristas também, para o curso de Teologia da Universidade, né? E também no curso de História, na graduação de História, na licenciatura em História, tem a cadeira de História e Cultura Cristã. Então, é a minha disciplina primeira, se assim podemos dizer. Então, eu me dedico à história da Igreja já há algum tempo. E estudar a história da catequese, tá? Sem dúvida nenhuma, é estudar a história do processo de transmissão da nossa fé. Como a nossa fé chegou até agora. E aí eu poder dizer com todas as propriedades, nossa fé. Como que foi esse processo de ensino, de transmissão catequética? Então, a catequese ao longo da história, ver e reformular. Vamos lá. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros. Ele foi dado o nome, Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É nesse espírito que nós vamos iniciar esse processo, né, de história da catequese. A vida de Jesus é o primeiríssimo anúncio. Lá no documento 107, no tomo 40, né, vai falar: Jesus formou discípulos e discípulas, introduzindo-os com sua original atitude de acolhida, de compreensão, de valorização das pessoas, né? O conteúdo essencial do primeiro anúncio, o querigma, trata da vida de Jesus de Nazaré. Aí a gente tem essa figura belíssima, né, do batismo de Cristo por Bartolomeu Esteban, né, 1655. Você vai perceber que na nossa primeira palestra sobre a Samaritana, né, tem muita história da arte, né? Então as artes que eu coloco no slide são sempre artes do Renascimento, sempre artes renascentistas. Bruno, mas às vezes o seu rosto fica na frente do escrito do slide. Eu sei, não tem jeito, tá? A gente está melhorando um pouco aos poucos, pouco a pouco, paulatinamente, o processo de gravação, mas ainda não está o ideal. Por isso que no slide, no CD que você adquiriu, no CD que você comprou, tem também esses slides disponibilizados, ok? Então vamos lá. A gente tem o Sermão das Bem-aventuranças, Mateus 5, né? Bem-aventurados os pobres. Jesus, com o Sermão das Bem-aventuranças, sem dúvida nenhuma, ele vai eliminar o judaísmo, tá? Ele elimina o judaísmo sem dúvida nenhuma. Deixa eu pegar aqui rapidinho Mateus 5, só para a gente contextualizar, tá? Vamos lá.
Felizes os pobres de coração. Outras traduções, aqui eu estou com a tradução da Bíblia do Peregrino. Felizes os pobres de coração, porque o reino de Deus lhe pertence. Felizes os afligidos, porque serão consolados. Felizes os despossuídos, os pobres, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você pegar a mentalidade judaica, é o contrário disso, né? Bem-aventurado o rico. Bem-aventurado que não é doente. Bem-aventurado aquele que é próspero. Né? Jesus ele elimina a mentalidade judaica nesse sentido. A gente pode dizer que Jesus verdadeiramente quis uma religião. Tá? Ele não queria reformar o judaísmo. Jesus tem um pensamento nesse sentido revolucionário. Não um revolucionário com armas, mas uma revolução de mentalidade, sem dúvida nenhuma. Então Jesus ele vai formar apóstolos e missionários, né? Aí a gente tem a pesca milagrosa, né, do grande mestre Rafael, um grande mestre do Renascimento, né, em 1515 e 1516. A gente tem Lucas 1:11, né? Duc in altum est. Avance para as águas mais profundas. Nós vamos fazer essa reflexão na nossa última palestra. Na última palestra, nosso quinto tópico, né, vai ser Duc in altum est, avança para as águas mais profundas. Nós vamos analisar as duas pescas. A pesca, a primeira pesca milagrosa, que é Lucas 5, e a segunda pesca milagrosa em João 21, se não me falha a memória, que Jesus aparece no Lago da Galileia, especificamente em Tiberíades, que ele vai falar justamente, né, joguem a rede ali, né? E Pedro fala, é um mestre. E aí quando ele vai para a praia, Jesus está preparando ali um peixe para eles. É muito interessante. Vamos lá. Então, Jesus, nesse sentido, ele vai chamar os 12 apóstolos, e vai fazendo todo o seu processo de catecumenato, se assim podemos dizer, introduzindo os discípulos no mistério. Então, Simão Pedro, André, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Levi, Tiago Menor, Judas, Simão Zelota e Iscariote. E aí, as curas e os milagres e os feitos de Jesus no momento que ele sai da Galileia, né? Aliás, permeia o mar da Galileia, o famoso ministério de Jesus na Galileia, uma das passagens mais sensacionais. Talita, cumi, menina, levanta-te. E é interessante que ele fala para os discípulos, para não falar para ninguém, que fala que a menina estava apenas dormindo, né? É uma passagem, sem dúvida nenhuma, fantástica. E aí a gente tem a primazia de Pedro, né, em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tá? Literalmente, ele dá a primazia ao apóstolo Pedro, tá? São Pedro, e nesse sentido ele vai criar uma escola catequética. Ele catequiza os discípulos, a mensagem é ele, né? No profetismo é muito interessante, porque eu tenho uma mensagem, um mensageiro e um povo. Jesus é a mensagem, é o mensageiro e também é o remetente da mensagem. Isso é fantástico. Em nenhuma religião profética é assim. Você pega o judaísmo, Deus fala para Moisés, que fala para um povo. Você pega no Islã, né, o arcanjo Gabriel fala lá com Maomé, Maomé não sabe escrever, fala com Ali, e o Ali vai e escreve. Então, Jesus é o mensageiro e é a mensagem. E ele dá esse poder de ligar e desligar a Pedro, a igreja. A igreja, sem dúvida nenhuma, é uma escola catequética que vai transmitir esse processo de fé ao longo dos séculos. Mas essa igreja ela tem uma primazia, ela tem um apóstolo primeiro, que é Pedro, sem dúvida nenhuma. Tá? E aí um discipulado com humildade, né? Lavai os pés uns dos outros, né? Perdoai-vos mutuamente. O discipulado de Jesus é um discipulado de servidão, sem dúvida nenhuma. Ele vai ensinar,
não apenas em palavras, mas em gestos, em obras, com a vida. O catequista que ensina com a vida é aquele que excede todas as coisas que estão atreladas ao processo catecumenal. Porque a pessoa pode ter uma preparação muito boa, pode ser um intelectual bíblico, pode ter, saber todos os dogmas da igreja, pode saber todos os documentos eclesiásticos de cabo a rabo, mas se a vida não falar, se a pessoa não for uma pessoa humilde no transmitir, se a pessoa não tiver essa capacidade de conseguir se compactuar verdadeiramente com a mensagem evangélica, o discurso fica vazio, sem dúvida nenhuma. E aí a instituição da Eucaristia, fazer isto em memória de mim, lá em Lucas 22, 19. Então, ele deixa um mandamento, aí tem Rosselli, lá na Capela Sistina, 1481, né? Belíssima imagem, eu gosto muito dessa imagem que tem aqui os gatinhos, eu acho muito, muito bacana, né? E aqui tem algumas passagens da vida de Jesus também. É fantástica essa imagem, né? Vale muito a pena. Você tá ali, você entrou na Capela Sistina, está na sua esquerda, né? Na direita está a Escola de Atenas, né? Muito bonita, feita também por Rafael, que eu citei anteriormente. Na direita está Cosimo Rosselli, né? Quando você entra na Basílica, na Capela Sistina, você vê à esquerda. Já tive a oportunidade na Capela Sistina algumas vezes, pelo Google, né? Então você consegue ver lá, bem interessante, né? E aí, esse mandamento, que é um mandamento, né, que é o augusto sacramento, o centro de toda a vida sacramental, que é o seu próprio corpo e o seu próprio sangue, verdadeiramente. Aí a gente tem os últimos passos de Jesus, ainda com o mestre Caravaggio, né? Jesus na Trave, de 1610, Jesus sendo açoitado. Então, os últimos passos da vida de Jesus também são passos catequéticos, também são passos de ensinamento de como o Cordeiro vai ser imolado para a salvação da humanidade, e aí o martírio, a cruz, tá? Lázaro, eu botei Lázaro aqui, essa passagem tá mais para lá. Deixa eu consertar aqui de uma vez, né? Na verdade, Jesus cura Lázaro antes de ser crucificado, né? Lógico. Depois eu vou consertar, minha gente. Então, a gente tem Tomé, né? Que vem aqui. Olha, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar o dedo em sua ferida, deixa eu tirar isso aqui de uma vez, né? Se eu não colocar o dedo em suas feridas, eu não vou acreditar, tá? Se eu não colocar o dedo na ferida, eu não vou acreditar. Tomé, vem aqui, coloca a mão no meu lado, coloca a mão na minha ferida, né? Bem-aventurados vocês que não viram e acreditam. Né? Ninguém aqui viu Jesus como os apóstolos viram. E nós acreditamos e somos bem-aventurados por isso, sem dúvida nenhuma. Né? E aí vem a visão beatífica com o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. E aí depois vai acontecer um dos grandes acontecimentos da vida do cristianismo depois da morte e ressurreição de Jesus, que é a conversão de Paulo, tá? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, eu vou abrir aqui rapidinho para vocês, deixa eu voltar aqui, né? Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês um slide sobre a vida de Paulo, tá? Esse slide, eu também tenho um material dele todo pronto, todo separadinho, né? Que vai falar um pouco sobre a vida desse apóstolo das nações. Paulo é aquele que vai transmitir aí das viagens paulinas, né? Que depois a gente vai ver um pouquinho também quando a gente entrar nas questões de Paulo, né? As viagens paulinas, que são algo hoje incomensuráveis. Não tem como medir as viagens paulinas, não tem como mensurar as viagens de Paulo. Paulo verdadeiramente transforma a mensagem do cristianismo em algo universal. Vamos voltar lá para o nosso slide mestre, né? E aí, Saul, Saul, por que me persegues? Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem persegues. Aqui a gente tem a conversão
de Paulo, né, no caminho de Damasco. Só passar essa imagem aqui para cá, para você de repente visualizar um pouco melhor. Eu boto esse coisa para cá assim, ó. Beleza, ó, tá vendo? Fazendo na hora, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, ó. Melhorou, né? Aí você consegue visualizar um pouco melhor aqui a imagem fantástica do Michelangelo de Caravaggio, a conversão de Paulo no caminho de Damasco. É interessante porque Paulo, ele não viu Jesus, tá? Paulo não viu Jesus. Paulo vai se converter, segundo a cronologia desse camarada aqui, desse livro aqui que eu acho fantástico, que eu sempre indico, né? Udo Chinelli, tá? Vida e Pensamento de Paulo, um livro grossinho, né, que vale muito a pena a leitura. Ele vai falar que Paulo se converte entre o ano 34 e o ano 36. Tá? Então, Paulo não perseguiu Jesus. Paulo perseguiu os cristãos. Olha o que Jesus fala. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Simbolizando que o cristão é o próprio Cristo. Tá? No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Essa é a missão do cristão. E aí vem a catequese, chamada catequese paulina. Tá? Claro que aqui a gente vai ter a catequese ainda apostólica. Tá? Catequese de Jesus, né? O querigma de Jesus, tá? Todo o mistério da vida de Jesus, os apóstolos e pregação, mas, sem dúvida nenhuma, a catequese paulina é a primeira grande sistematização da catequese na história da igreja, na história do cristianismo. O cristianismo, minha gente, que já nasceu católico, tá, gente? O DNA da Igreja Católica já está em seus primeiros passos. Verdadeiramente. Você, estudando a história do cristianismo, como eu estudo já, me debruço sobre isso já há quase 15 anos, você vai percebendo que a igreja verdadeiramente é um projeto divino e não um projeto humano, né, como fala a Revolução Protestante de Lutero. Não. A igreja verdadeiramente nasceu do querer e do executar de nosso Senhor Jesus Cristo e teve personagens históricos, personagens fantásticos, como esse que eu vos falo agora, que é Paulo de Tarso. E aí vem a primeira viagem, né? Ele sai aqui de Derbe, né? Vem para cá, para Pafos, Salamina, Antioquia e depois volta, tá? E aí a segunda viagem, que é fantástica, ele sai de Antioquia, tá? Vem, ó, Antioquia de Psídia, tá? Troade, na verdade, Filipos, aí vai, né? Corinto, Atenas, Éfeso, Rhodes, né, onde tem o famoso Colosso de Rhodes, né? Claro que não existe mais, mas era uma das maravilhas do mundo antigo. Cesareia e Jerusalém, né? Na verdade, ele não parte de Tarso, ele parte Jerusalém. Segunda viagem. A terceira viagem é maior ainda, né? Ele faz o contorno aqui em Corinto, tá? E depois retorna para Jerusalém. E a quarta viagem, a chamada viagem do martírio, né? Ele sai de Jerusalém, tal como Jesus, que sai da Galileia e sobe para Jerusalém para ser martirizado. Paulo sai de Jerusalém, vai para Creta, Malta, Sicília e Roma. Pois eu recebi do Senhor o que vos transmiti. O Senhor, na noite em que era entregue, tomou o pão, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós, faz isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou a taça e disse, olha que interessante, da mesma forma, depois de ceiar, tomou a taça e disse, esta é a taça da nova aliança, selada com o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Só que isso vai causar as perseguições. Por isso que eu fiz questão, desculpa se for meio truncado, de ler essa passagem. A gente vai ter as perseguições romanas justamente por conta dessa passagem bíblica, tá? A gente tem Nero, de Nero a Diocleciano, de 54 a 311, pluva desit causa Christiani sunt. Se falta chuva, a culpa é dos
cristãos, então mata o miserável, né? Então, o que acontece? O cristão era perseguido pela suposição de antropofagia, tá? Então, por quê? Eram pessoas que estavam comendo a carne e bebendo o sangue de um cara que já estava morto há quase 30 anos, nos cemitérios. Olha, então a passagem bíblica vai também motivar a perseguição. E a gente vai ter, nesse período, os martírios, né? A gente vai ter os testemunhos dos mártires, né? Sanguis martyrum est semen ecclesia, ou semente mártires Christianorum sunt, né? A semente dos mártires é semente o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. A gente tem aí Tertuliano. E aí a gente vai ter, nesse contexto, a catequese, a doutrina, não mais a catequese, mas a doutrina dos apóstolos e a primeira instituição de um processo de catecumenato. Desde as primeiras gerações cristãs, vemos os mestres de ensino catequético. A instituição do catecumenato, de um fortíssimo testemunho, principalmente dos mártires. A catequese não era feita com livros. A catequese era feita com sangue, né? Foi semente dos novos cristãos. À medida que se multiplicaram os novos convertidos, o catecumenato tornou-se a forma definitiva de transmissão da fé católica por volta do ano 180. E aí, depois desse processo, começa um processo de organização. A gente vai ter, já no século I, a catequese dos primeiros cristãos, né? Como que era feito essa catequese, a famosa didaquê. E aí a gente vai avançando no decorrer do processo eclesiástico, e grandes acontecimentos começam a ocorrer nesse contexto de nascimento da igreja. Aí a gente vai ter o Concílio de Nicéia, a liberdade aos cristãos, né? Aí tem a catequese chamada catequese patrística. Aí a gente vai ter o martírio de Inácio de Antioquia, né? A catequese patrística seria a pregação da fé com base em textos sólidos, grandes mestres da fé católica, como João Crisóstomo, Agostinho de Hipona, Atanásio, Jerônimo, né, Basílio, Dámaso, Hilário e outros. E a catequese doutrinal e epistolar, principalmente depois do Concílio de Trento, em 325. O Concílio de Trento é na minha opinião, um dos 3 maiores concílios da história da Igreja. A gente vai ter o Concílio de Jerusalém, com Paulo, Pedro e Tiago. Tá? Nós vamos ter o Concílio de Trento. O Concílio de Jerusalém é aproximadamente no ano 49, tá? O Concílio de Nicéia em 325 e em 1545 até 1563 o famosíssimo Concílio de Trento. Tá? Claro que também tem Calcedônia, tem outros, mas na minha opinião esses 3 concílios vão definir de uma maneira capital a fé que nós professamos hoje, a fé católica. Nós temos Jerônimo com a Vulgata em 385, ele vai pegar uma versão da Bíblia do Antigo Testamento que está na Biblioteca de Alexandria, chamada Septuaginta, e vai traduzir esse texto para o latim. Daí a palavra vulgata. Vulgata não significa vulgar de ruim, mas vulgar de comum. E, sem dúvida nenhuma, a catequese recebe um impacto muito grande a partir dos textos latinos. Eu tenho a Bíblia agora, tá? A Bíblia de Jerônimo, a Septuaginta, que está aqui na minha mão, sem dúvida nenhuma, né? Um impulso de evangelização. Claro, minha gente, que nem todo mundo sabia ler e escrever. Na verdade, uma pequena parcela da população nesse período sabia ler e escrever. E outra coisa, uma fortuna você ter um texto impresso. É interessante a gente ver o valor do livro. São Francisco de Assis, no século XIII, 1200 e pouquinho, ele tinha uma cópia do Novo Testamento. E ele vendeu essa cópia para socorrer um irmão, na verdade uma mãe de um irmão dele, um irmão franciscano, e a mãe conseguiu se sustentar por 1 ano. Para você ter ideia de quanto custava ter uma Bíblia,
Tá? E aí os santos, os heróis do cristianismo vão florescendo, vão surgindo e vão também edificando a igreja e edificando o processo de transmissão da fé. A gente tem um grande, que é Agostinho de Hipona, né? Agostinho que nasceu em Tagaste em 354, né? Mestre do Ocidente, um dos maiores expoentes da filosofia cristã, sem dúvida nenhuma. Um pouco da obra dele, tem 8 livros, né? De Civitate Dei, o mais famoso, A Cidade de Deus. As pessoas às vezes pensam que a obra dele mais famosa são as Confissões, mas não são, né? De Civitate Dei, né? A Cidade de Deus, é a obra principal. Ele demora quase 18 anos para compor essa obra, e é a obra que ele vai delimitar. São 2 livros grandes que ele vai lutar contra o arianismo. A gente tem 40 tratados de fé epistolares, então não são textos que são bibliografias, não, são tratados de fé, tá? Então é doutrina. Se você pega esse livro aqui que verdadeiramente transformou a minha vida, que é o Catecismo da Igreja Católica, claro, juntamente com as Sagradas Escrituras, né? Eu fui impactado primeiramente pelas Sagradas Escrituras, mas logo que me impactei com as Sagradas Escrituras, quis descobrir quem trouxe as Sagradas Escrituras até a mim, até o momento que eu vivia. E eu descobri que quem trouxe as Sagradas Escrituras até a minha mão foi a Igreja Católica, né? Eu quis descobrir o que era a Igreja Católica e ganhei logo lá, se não me falha a memória, lá em 1998, ó, eu ganhei o Catecismo da Igreja Católica. Olha, fantástico, né? E esse catecismo aqui é um catecismo para mim muito caro, muito querido, porque foi o meu primeiro catecismo. Eu tenho outros, tenho os maiores, né? Aquela com a capinha de plástico, né? Tô querendo comprar agora o novo que está saindo, mas se você pegar o catecismo da Igreja Católica, a quantidade de escritos de Agostinho de Hipona é um negócio inacreditável. Você pegar a liturgia das horas, você que é padre, você que é freira, você que é consagrado, você que é leigo e tem a oportunidade de rezar a liturgia das horas diariamente, você vai perceber a quantidade de textos de Agostinho, que é um negócio fantástico. Ele tem o Tratado da Graça, um dos 40 tratados dele é o Tratado da Graça. Ele tem um comentário dos Salmos e tem um tratado sobre a moral da igreja. E os heróis da igreja continuam. A gente vai ter um grande herói agora, que é São Bento. Eu fico muito chateado, muito triste. Eu que me debruço sobre a história já há algum tempo, eu fico muito triste quando as pessoas acham que Bento, né, São Bento, o grande São Bento, é simplesmente uma medalha. É o santo da medalha. É o santo da medalha de exorcismo. Nossa, minha gente, Bento é muito mais do que isso. Mas muito mais. Tá? Bento é responsável pela reevangelização da Inglaterra. Tá? Da Inglaterra não apenas. Né? Já estou pensando no próximo slide, que é o Gregório Magno. Tá? Gregório Magno e Anselmo da Cantuária evangelizam a Inglaterra. São Bento ele vai reevangelizar a Europa setentrional. Por isso que ele é padroeiro da Europa. Por isso que o cardeal Joseph Ratzinger, quando assumiu o trono de Pedro, ele colocou o nome de Bento XVI. Porque ele falou que, tal como Bento, a Europa deveria passar por um processo de reevangelização. E isso é muito interessante, porque nós vamos ter os gregos que nos deram a filosofia, os romanos que nos deram a organização, a mensagem do cristianismo que converte esse império romano. Só que os povos bárbaros invadem esse império acaba e Bento e sua ordem reconvertem os povos que estavam ali. Na verdade, convertem os povos bárbaros. É a herança transmitida. Sem dúvida nenhuma, há o legado de Bento, o mestre do monaquismo ocidental, né? A gente vai ter Antão e Bento, os maiores principais, né, monges, Santo Antão, né, o Antônio do deserto, né, e Bento, que vai trazer a ordem monástica para o mundo ocidental. É, sem dúvida nenhuma, o pai das ordens religiosas, né? Então, com a regra de vida, a regra de São Bento, que é seguida por muitas ordens religiosas, né? E o famoso ora et labora, trabalha
e reza. Não tem como errar, né? Trabalhar e rezar, não tem como errar. E a gente vai ter, como eu disse, né, até me confundi lá quando eu falei que Bento estava evangelizando a Inglaterra. Não é Bento, é Gregório Magno. Gregório Magno é fundamental pela questão de uma nova configuração do papado. Ele está em 540 aproximadamente, tá? Ele vai organizar o direito canônico, é isso mesmo, minha gente. O direito canônico que não vem com João Paulo II em 1983, tá? O direito canônico, ele é organizado, tem um compêndio, um código de direito canônico, tá? Com artigos, versículos, toda a linguagem jurídica. Mas o Gregório Magno é o cara que vai primeiro pensar isso. E ele, juntamente com outro santo chamado Agostinho, que não é o de Hipona, mas o da Cantuária, ele vai evangelizar os povos anglo-saxões, os ingleses, tá? E aí a fé por herança. A Europa se torna católica e acontece um pequeno enfraquecimento do catecumenato, visto que a Europa já era toda católica e ensinar era algo que era quase que automatizado. Então não tinha um empenho muito grande de evangelização, visto que toda a Europa era uma Europa cristã. Então, o processo de catecumenato, ele vai tendo um pequeno enfraquecimento, visto que todos nasciam cristãos e eram quase que automatizados. Se todos são cristãos, se todos são católicos, se todos são batizados, crismados, casados, a catequese não tem sentido. Então, um pouco da realidade, para você ver como é que o cristianismo era o cristianismo hegemônico, não tinha outra religião. A gente vem, nesse período, a famosa Europa feudal, tá? Que depois você pode procurar também o que é feudalismo, é um processo que vai começar aproximadamente no ano 980, entre o ano 1000, né? Um processo de abertura dessa Europa medieval, não confundir Idade Média com feudalismo. Tá? O feudalismo é um movimento dentro da Idade Média. A Idade Média tem 1000 anos, o feudalismo deve durar uns 200, 250 anos. E dentro da Europa feudal, a gente vai ter o maior empenho catequético da história da Igreja. Justamente porque aconteceu um alvorecer do pensamento, muito por conta das invasões islâmicas, das invasões árabes na Península Ibérica, novos textos de Aristóteles, principalmente vindos do mundo oriental, e a gente vai ter um príncipe, tá? Chamado Tomás de Aquino. Esse camarada, ele vai juntamente com Anselmo da Cantuária, o pai e o príncipe da escolástica, pai Anselmo, príncipe Tomás de Aquino, eles vão estabelecer as 5 vias de conhecimento de Deus. E isso vai impactar a catequese até os dias de hoje, agora, nessa hora. Tá? A catequese tomista, né? O que seria a catequese tomista? Forma mais eficaz e mais intelectualizada da pregação da fé cristã, utilizando não simplesmente as premissas bíblicas apenas, tá? Mas utilizando as coisas da natureza para provar a existência de Deus. E aí, nesse mesmo contexto, claro que aqui é um contexto histórico muito complicado, tá? Geralmente, quando a gente está estudando história da igreja medieval, as pessoas falam, tá vendo? Pô, a Idade Média é a Era das Luzes. Sim, sem dúvida nenhuma, você não está errado em dizer isso. Né? A gente tem universidades, nós temos a escolástica, que é um movimento fantástico, nós temos Tomás de Aquino, nós temos Santo da Cantuária, nós vamos ver daqui a pouco, no próximo slide, as ordens medicantes, a gente tem Gusmão, a gente tem Francisco de Assis, tá? Mas a gente ao mesmo tempo tem Cruzada, que é um movimento complicadíssimo dentro da história da igreja. Não em relação à fé, tá? As cruzadas verdadeiramente deveriam acontecer, porque os cristãos eram mortos quando chegavam em Jerusalém, tá? Então o cristianismo tinha que reagir. Mas em relação à política, em relação à organização,
Nós temos nesse contexto de século II, aqui mais dentro das ordens mendicantes, né, a gente tem a peste negra. Então, assim, nós temos momentos de treva e momentos de luz. O que era a peste negra? A pulga do rato. O rato picava, o rato te picava. O sangue do rato ia para a tua corrente sanguínea. Olha que coisa terrível, né? Quais são os contextos históricos? Além das cruzadas, a gente tinha a Inquisição, surgimento da vida urbana e a cavalaria, tá? Cavalaria medieval. E o que eram as ordens mendicantes? Eram uma ordem, né, que copiavam, né, um modelo de vida austero, tá? De ascese. Tá? Então a gente vai ter a apologética, né? Sem dúvida nenhuma, nesse período, a gente vai ter uma apologética fortíssima. O que é uma apologética? É a defesa da fé católica. Tá? Então a gente vai ter essa catequese medicante com apologistas, por isso que os beneditinos, né, os dominicanos são a ordem dos pregadores, né? A gente vai ter Gusmão, né? A gente vai ter Domingos de Gusmão, né? E vai ter Francisco de Assis. Os pregadores são mais os dominicanos, sem dúvida nenhuma. Tomás de Aquino era um dominicano famosíssimo, tá? E a gente vai ter um outro grande momento da história do cristianismo, que é a Revolução Protestante. Claro que aqui, 1517, fazendo hoje, nesse ano, 500 anos do movimento de 5 teses, isso vai ser um dos maiores impactos da história do cristianismo. E, nesse sentido, a Igreja precisa se reformular para combater a Revolução Protestante. E aí a gente vai ter a Reforma Católica e o Concílio de Trento, que vai gerar, né, os soldados de Deus, né, a promoção da justiça da fé, com Inácio de Loyola, né, os seminários, tá, e São Carlos Borromeu também, e o Catecismo Romano. Tá? Então, como eu disse para vocês lá no Concílio de Nicéia, né, falando que o Concílio de Nicéia é um dos concílios mais importantes da história da Igreja. A nossa fé, a nossa organização cristã católica nasce aqui em Trento. Tá? A gente voltar um pouquinho, se você pensar o que esse cara fez, é um negócio incomensurável. Né? O que Inácio de Loyola fez, o fundador da ordem jesuíta, interessante que é um soldado, ele foi preso e falou para a irmã, né, de um castelo que era inimigo: olha, eu quero ler a história de um guerreiro. Olha, história de guerreiro não tem não, tem na Bíblia. Mas depois a irmã lembrou que tinha um livro de São Francisco de Assis. Isso quer dizer, 300 anos depois de Francisco. E ele falou: olha, eu achei um livro de um soldado, exatamente como você é. Putz, o cara se converte? Olha que coisa fantástica. E pode dizer que é um milagre, sem dúvida nenhuma. Né? E esse cara, ele vai criar os seminários. Né? A gente tem os jesuítas, sem dúvida nenhuma. Se o Brasil tivesse um símbolo na sua bandeira, devia ser o IHS jesuítico, sem dúvida nenhuma. Né? Cria a ordem jesuíta, cria a Companhia de Jesus, tá? E a gente tem também São Carlos Borromeu, que é padroeiro também dos catequistas e seminaristas, justamente por esse ensino e pela defesa da fé, e principalmente por depois, com Pio V, né, ter compendiado o famoso Catecismo Romano Tridentino, que é chamado Catecismo ad Párocos, o catecismo para os padres. Então o padre, além de ser formado agora num seminário, tá, numa sementeira, ele vai ter um catecismo para aprender. E aí, ele sendo formado e ele tendo algo para aprender, ele vai ter algo para ensinar. E aí, sem dúvida nenhuma, a catequese ganha um novo estímulo. Né? Aí a gente tem o triunfo da igreja, né? A igreja que é levada pelas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, e é conduzida por uma matrona, que significa a igreja, que é coroada por um anjo com a tiara episcopal, significando a autoridade da igreja, que é levada por outro anjo no cavalo
com um palho as chaves de Pedro, né, e ela carrega o augusto sacramento, derrotando o demônio e levando cativo o herege, que é burro, ó, a orelhinha, tá? E o pagão, que é cego, tá? O nome desse quadro, né, um quadro não é muito grande, né, mas é um quadro bacana, chamado O Triunfo da Igreja, aproximadamente no ano 1622 e 1625, por Paul Rubens, né? Está lá no Museu Nacional do Prado, em Madrid, que vai mostrar justamente o triunfo da igreja. Nesse período, católicos e protestantes estão em guerra, né? Então, ele quer exaltar um pouco esse triunfo da igreja. Nós vimos rapidamente, né? Não foi tão rápido, aqui a gente tem um Espírito Santo também belíssimo, né? Não foi tão rápido, foi uma formação até um pouco longa, né? Eu peço desculpas se eu te cansei, mas a gente viu o panorama da história da igreja até esse momento. Claro que daqui a pouco, na nossa terceira formação, a gente vai continuar um pouco dessa história, entrando também no Vaticano II, né? No contexto histórico, né, do Vaticano II, de como que a igreja vai se reconfigurar com as ideologias do século XVII, XVIII, XIX, tá? Então a história da formação catequética vai continuar. A gente vai dar uma paradinha, daqui a pouco a gente está de volta. Um forte abraço.